Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Olá, é bom ter todos vocês perseverantes em conhecer o Senhor cada vez mais. É bom porque eu vejo em cada um de vocês futuros professores, futuros evangelistas, futuros mestres, pessoas dedicadas a Deus, futuros presbíteros, futuros pastores e futuros bispos também. Muito bom. Meus amados irmãos e irmãs, aprendemos na lição anterior que o homem se encontra perdido no pecado, mas ainda assim pode receber o presente de Deus de valor incalculável, a salvação através de Jesus Cristo. Vimos também sobre a fé verdadeira e sobre o batismo. Veremos agora o passo a passo como cumprir esses requisitos. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós, 1 João 2,2, e que Deus quer que todos sejam salvos. Todos os homens estão salvos? Como o homem aceita a salvação? Ou o que o homem precisa fazer para ser salvo? O que o homem precisa fazer para ser salvo? Ou como ele aceita a salvação? É uma boa pergunta, né? Todos os homens estão salvos? Será que todos estão salvos? O que eu preciso fazer? Jesus responde: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Nem todos eles estão salvos, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Se os que dizem Senhor, Senhor, nem todos estão garantidos, o que dirá daqueles que nem diz Senhor, Senhor? Embora Deus ofereça salvação a todos, o homem deve fazer a sua parte para poder aceitar o presente de Deus. O homem deve fazer a sua parte para aceitar o presente de Deus. A preocupação principal do indivíduo deve ser: o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? O que eu preciso fazer? Então vamos ver, a aceitação por parte do homem envolve uma rendição. A aceitação por parte do homem envolve uma aceitação. A Bíblia ensina que a salvação exige do homem uma rendição incondicional. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Sendo incapaz de salvar a si mesmo, o homem precisa entregar-se ao Salvador. A rendição ou entrega exige que ele coloque Cristo acima de sua família, amizade, lucros financeiros, tudo enfim. Paulo considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. A rendição do homem de hoje a Jesus também deve ser total. Jesus aconselha ao homem que calcule o preço da salvação. Entretanto, quem considerar o grande valor da salvação, verá que a parte desempenhada pelo indivíduo é muito pequena. A pergunta então é a seguinte: de que modo podemos entregar nossa vida ao Mestre? O Novo Testamento contém muitos exemplos de pessoas que formularam esta pergunta e receberam uma resposta divina. O quadro a seguir mostra este exemplo. Em todos esses exemplos, podemos ver que eles não são completos. Por exemplo, os judeus, eles tiveram fé em Atos 2:37, arrependimento, não fizeram a confissão, tiveram batismo e, por consequência, a salvação.
Samaritanos, Atos 8:12, não menciona o arrependimento, não menciona a confissão, fala do batismo e fala também, não fala da salvação. O eunuco fala da fé, fala da confissão, fala do batismo e também da salvação. Paulo de Tarso fala sobre fé, não fala de arrependimento, fala de confissão, fala de batismo e fala de salvação. Cornélio fala de fé, fala de arrependimento, não fala de confissão, fala de batismo e fala de salvação. O carcereiro fala de fé, não fala de arrependimento, não fala de confissão, fala de batismo e fala de salvação. Atos 18:8 fala de fé, arrependimento não, confissão não, batismo sim e salvação não. E Romanos fala de fé, não fala de arrependimento, fala de confissão, fala de batismo e fala de salvação. Então podemos notar, amados irmãos e irmãs, nenhum exemplo isolado acima mostra todas as condições da salvação, mas todos os exemplos reunidos aqui formam um padrão, um quadro completo de tudo que o homem precisa para ser salvo. Atos 2:36 diz assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certo de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Aqui eles demonstraram fé e arrependimento, né? E Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então podemos notar aqui Paulo falando que eles sejam batizados, né? Antes do batismo tem que haver o arrependimento. Que eles sejam batizados para dois propósitos aqui. Importante: remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. E eu preciso saber que eu vou ter meus pecados perdoados e vou receber o Espírito Santo? Eu preciso me arrepender antes? É o que diz, né? É o que Paulo fala. Arrependam-se. Isso foi para os judeus, né? Em Atos 2:36. Continuando Atos 2:38-41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então houve o batismo, eles foram batizados. Pedro respondeu: arrependam-se, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então aqui acontece a salvação depois do batismo, tendo que se arrepender para ser batizado e teria que saber que é para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. E naquele dia houve quase 3.000 pessoas batizadas, né? E eu fiz uma pequena conta aqui, que muita gente fala que é impossível isso acontecer. 3.000 batizados por 12 apóstolos dá 250 pessoas. Supondo que tenham trabalhado 10 horas, eles batizaram 25 pessoas por hora, totalizando assim 3.000 pessoas. É bastante puxado, mas viável. Vamos ver em Atos 8:12 também, que fala sobre os samaritanos. Atos 8:12. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. Aqui nós podemos ver que aqui não vai falar de arrependimento. Depois nós vamos ver isso melhor.
Atos 8, 35 e 36, vai falar aqui sobre o eunuco. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água. Felipe explicou o que ele estava com dúvida, e ele creu, teve fé e disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui ele fazendo a confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e o eunuco não viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Então, qual é a consequência do batismo? Qual é a consequência da pessoa saber que estava caminhando em direção ao inferno e ele foi tirado deste caminho do inferno pelo batismo? Qual é a consequência? Uma pessoa cheia de alegria, porque agora está caminhando para a salvação. Batismo de Paulo, Atos 22, dos 7 ao 16. Vou pegar somente o versículo 16. E agora o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave seus pecados, invocando o nome dele. Cornélio, Atos 10, do 43 ao 47. Vou pegar o 47 aqui. Será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui na casa de Cornélio, Pedro estava explicando sobre Jesus para eles. E de repente eles começaram a falar em línguas, em línguas de outras nações, de outros povos. E Pedro pergunta: poderia recusar a água e impedir que sejam batizados? O contexto desta passagem é que Jesus falou com Pedro quando descia o lençol, Coma, Pedro, e ele falava: não como nada impuro. E aí ele entendeu que teria que ir até a casa de Cornélio. E algo acontece na casa de Cornélio. Eles começam a falar em línguas, como eles falaram também lá em Atos 2:38, mostrando para Pedro que Deus aceita a todos, não somente aos judeus. Deus fez tudo isso para mostrar que aceita também os gentios. E então Pedro fala: poderia recusar água e impedir que sejam batizados? A parte principal aqui é ser batizado para pertencer ao reino de Deus. O carcereiro, Atos 16:31. Eles responderam: creiam no Senhor e você será salvo. Tenha fé, creia no Senhor. Você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos que faziam parte da casa dele, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Então aqui podemos notar o arrependimento do carcereiro. Tanto é que cuidou deles, lavando-lhes as feridas. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Houve um arrependimento, houve o batismo e houve a salvação também. Os coríntios, Atos 18:8. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor e toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Aqui em Coríntios vai falar da fé, de que creram e foram batizados. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Diz assim:
Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Uma observação aqui, meus amados. Desses casos citados acima, nenhum exemplo isolado mostra todas as condições da salvação, mas todos os exemplos reunidos aqui formam um padrão, um quadro completo de tudo que o homem precisa para ser salvo. O homem se rende por meio da fé. Note que no quadro de conversão, o homem se rende primeiro pela fé. Deus preferiu levar o homem a entregar-se por meio de um apelo de amor e graça, e não pela força, de forma que ele pudesse render-se em estado de fé. João 3,16. Incapaz de salvar-se pelas suas próprias obras, o homem precisa confiar em Jesus, o Salvador. Efésios 2, versículo 8 e 9 e Tito 3, versículos 5 e 7. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas, devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3, versículos 5 ao 7. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O homem se rende por meio da fé, fonte de fé. Com o propósito de inspirar fé no homem, Deus se revelou na pessoa de seu Filho Jesus, cheio de graça e verdade. Como homem, Jesus viveu entre os homens, sentindo todas as nossas tentações e dificuldades. Homens ouviram sua voz, tocaram nele. Por meio das escrituras inspiradas, testemunhas registraram a vida de Jesus, seus milagres e ensinos, para que pudéssemos conhecê-lo e crer nele. A palavra de Deus na Bíblia representa então uma fonte de fé, a fé que salva. A Bíblia fala de vários tipos de fé: a fé fraca, a fé pequena e mesmo a fé morta. Até os demônios têm fé. Qual é a fé que salva? Os dicionários da língua grega afirmam que a palavra fé significa basicamente crença ou convicção de que alguma coisa seja verdade. Nesse sentido, a fé que salva deve envolver crença ou convicção na existência de Deus e em Jesus como o Filho unigênito de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou. Então, qual é a fé que salva? Sem a certeza destas verdades, ninguém pode render-se ao Senhor Jesus. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A fé que salva, entretanto, vai além da simples crença da verdade. Ela precisa da confiança em Cristo, sem qualquer dúvida ou temor. Esta fé precisa também manifestar-se pela obediência à vontade de Deus. De fato, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Somente a fé que atua pelo amor pode salvar. A fé que salva é fé salvadora. Envolve então crença na verdade, confiança completa e obediência
a todas as exigências de Cristo para obter a salvação. Quais são as condições para a salvação? O homem se rende através do arrependimento. No quadro de conversão acima que nós vimos, também mostra que a rendição do homem inclui arrependimento. A necessidade do arrependimento. Jesus incumbiu seus apóstolos de pregarem o arrependimento para a remissão dos pecados. Deus não quer, porém, que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele ordena então que todos em toda parte se arrependam. Mas o que é arrependimento? Amados irmãos e irmãs, Deus não quer que ninguém, nenhuma pessoa pereça. Deus não quer isso. Então a predestinação de que aquele homem vai ser salvo e aquele outro foi feito para a perdição, nós não cremos desta maneira, porque a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum pereça. O significado do arrependimento. Os dicionários gregos definem arrependimento como uma mudança de opinião. A mudança de opinião não envolve apenas fé, pois muitos judeus que criam em Cristo precisavam ainda arrepender-se. Entretanto, a fé no amor de Deus e na sua bondade pode conduzir o indivíduo ao arrependimento. Arrependimento também não é um simples sentimento de tristeza por ter pecado. Judas sentiu tristeza por ter traído Jesus, mas depois enforcou-se em vez de arrepender-se. Mateus 27, do versículo 3 ao 5. Todavia, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Qual é então a mudança envolvida no arrependimento? O arrependimento é aquele ato de fé pela qual o homem muda de opinião a respeito do seu passado, de sua vida pecadora, decidindo viver para Cristo a partir deste momento. Atos 26, do 18 ao 20. Nós nos arrependemos de maneira negativa, tomando a decisão de não mais pecar, como fizeram os ninivitas na pregação de Jonas. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A pessoa que estiver roubando do patrão se arrepende, resolvendo não roubar mais. Apocalipse 9, 21. Quem pratica prostituição resolve mudar de vida. De maneira positiva, a pessoa se arrepende decidindo fazer a vontade de Deus, aceitando as responsabilidades do cristão, quaisquer que sejam elas. Mateus 21, do 28 ao 32. O arrependimento é assim uma decisão de abandonar o pecado e seguir a Cristo onde quer que Ele nos leve. Os efeitos do arrependimento. O arrependimento produz obras dignas de arrependimento, tornando-nos uma pessoa melhor, melhor empregador, melhor empregado, melhor esposa, melhor marido, melhor filho ou filha, vizinho ou cidadão. O arrependimento é uma mudança de ponto de vista, de opinião, resultando numa vida transformada. Depois de tomar a decisão de entregar-se a Cristo pela fé e arrependimento, o homem confirma sua rendição em 2 atos de fé, como o quadro indica. O primeiro desses atos é a confissão da fé em Jesus Cristo. Paulo disse: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. Assim, a confissão vem antes da salvação. Quando repetimos a boa confissão que Timóteo fez perante muitas testemunhas. Confessar a fé cristã
durante o primeiro século era coisa muito difícil. Alguns dos que criam em Jesus naquele tempo não admitiam publicamente a fé cristã por causa do medo de ser perseguido. Em alguns países, na atualidade, os que confessam fé em Jesus ainda sofrem prejuízos sociais, financeiros e até mesmo injúrias físicas e mortes. Mas não estaremos nos entregando a Cristo enquanto permanecermos como discípulos secretos. No dia do juízo, Jesus negará aqueles que se recusaram a confessar sua fé nele. Na confissão, declaramos publicamente nossa fé e lealdade a Cristo. Depois da confissão, o indivíduo precisa fazer ainda outra coisa para completar sua entrega inicial e receber a salvação. No quadro de conversão acima, muitas pessoas foram batizadas no mesmo dia em que passaram a crer. Uma família foi batizada naquela mesma hora da noite, Atos 16:33. Um homem, ao ouvir Felipe pregar sobre Jesus pela primeira vez, quis imediatamente ser batizado. Atos 8, versículo 35 ao 38. Estes exemplos mostram que as pessoas creram e sentiram uma necessidade urgente de serem batizados. E a grande pergunta: por quê? A importância do batismo. A Bíblia mostra claramente a relação do batismo com a salvação. Para recebermos o perdão de nossos pecados, precisamos ser batizados. Pedro ensinou: arrependei-vos e cada um seja batizado para a remissão dos pecados. Saulo recebeu esta ordem: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Para não sermos castigados por causa dos pecados cometidos no passado, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Pedro ensina que o batismo também vos salva, da mesma forma que o dilúvio salvou Noé. Como o dilúvio afastou Noé da destruição do mundo pecador, o batismo nos separa do pecado e da destruição que o acompanha. Agora preste atenção. Isso não quer dizer que a água ou o ato de batizar por si só salva. A graça de Deus é o poder salvador. Pedro diz: o batismo agora também vos salva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo salva por meio do que ele simboliza: a morte de Cristo, seu sepultamento e sua ressurreição. Romanos 6, versículo 3 e versículo 4. O batismo exprime a fé que o homem tem na obra de Deus, pois no batismo somos levantados como Cristo mediante a fé no poder de Deus. O batismo salva os pecadores do mesmo modo que a água curou o cego. Jesus mandou que o cego lavasse na água para poder enxergar. Ao lavar-se, ele mostrou fé em Jesus e foi então Deus e não a água que lhe restituiu a visão. Ao ser batizado, o homem prova a sua fé. É Deus, portanto, que salva e não a água. Para entrar em Cristo é preciso ser batizado. A salvação está em Cristo Jesus. O homem deve permanecer em Cristo para obter a salvação, pois fomos batizados em Cristo Jesus e em seu corpo, a igreja, revestindo-nos assim de Cristo. Para nos tornarmos filhos de Deus, é preciso receber o batismo. Paulo diz que nos tornamos filhos de Deus através da fé e do batismo.
Aqui há algo interessante, meus queridos irmãos e irmãs. Porque fala que Paulo diz que nos tornamos filhos de Deus através da fé e do batismo. Por que eu digo isso? Porque a grande maioria das pessoas dizem: não, eu também sou filho de Deus, mas sem fazer essa observação da fé e do batismo. Os filhos de Deus precisam ter o Espírito dele. Recebemos o Espírito de Deus no batismo, somente no batismo, o qual completa o novo nascimento da água e do Espírito. Para começar a nova vida, é preciso ser batizado. O cristão não deve viver em pecado, porque no batismo ele se une com a morte de Cristo, morrendo para o pecado e crucificando o seu velho eu pecador. No batismo recebemos também a nova vida à semelhança da ressurreição de Cristo. O batismo separa, então, o passado pecador do homem da sua nova vida em Cristo. Uma vez que a salvação é descrita como perdão dos pecados, salvação do castigo dos pecados, entrar em Cristo, tornar-se filho de Deus, ou ainda, como no começo de uma nova vida, podemos concluir que o batismo é, portanto, essencial. Modo de batismo. Os dicionários de grego definem o verbo batizar como mergulhar, imergir, submergir. O modo do batismo é, portanto, imersão. A Bíblia também ensina que o batismo requer um sepultamento e uma ressurreição, simbolizando o sepultamento e a ressurreição de Jesus. A palavra baptizar, grego, significa imergir, submergir, mergulhar. A palavra batismo foi trazido o som da palavra, não o seu significado. Então, batizar significa mergulhar. Visto que nem a aspersão, nem o derramar da água sobre a cabeça da pessoa representam um sepultamento e uma ressurreição, o batismo deve ser por imersão. Os exemplos da Bíblia confirmam isto. O batismo de João exigiu muitas águas. No batismo de Jesus, ele saiu logo da água. Quando Felipe batizou o eunuco, ambos desceram à água e depois saíram da água. Só a imersão corresponde à ideia de batismo nestes exemplos. Quem deve ser batizado? Para receber o batismo, é preciso antes satisfazer as certas condições. A fé precisa preceder o batismo. O batismo é um ato de fé que surge de uma boa consciência. Desta forma, as crianças, por serem incapazes de ter fé, e os incrédulos não estão em condições de receber o batismo. O arrependimento precisa vir antes do batismo. Os que não estiverem dispostos a abandonar o pecado ou que são incapazes de se arrependerem não devem ser batizados. As crianças pequenas não têm nenhum pecado. Ezequiel 18:20, e não perecerão. Mateus 18:14. Não podem compreender o arrependimento e, portanto, não têm quaisquer necessidade de batismo. Precisamos compreender primeiro a finalidade e o modo pela qual se faz o batismo. O batismo é uma imersão na água com o propósito de salvação. Quem não compreende esta finalidade e este modo, teve um batismo errado e deve ser batizado corretamente.
A entrega voluntária a Cristo precisa preceder o batismo. A entrega voluntária a Cristo precisa preceder o batismo, visto que a salvação é para quem quiser. É preciso que a pessoa se submeta espontaneamente ao batismo. Ninguém pode ser batizado em lugar de outro, nem forçar alguém ao batismo. Esta é uma decisão que cada um deve tomar por conta própria. Aprendemos assim como o homem se entrega a Cristo pela fé, pelo arrependimento, pela confissão e pelo batismo, satisfazendo deste modo as condições necessárias para a salvação. Como manter-se firme após receber a salvação? Mediante a rendição inicial a Cristo no ato do batismo, Deus acrescenta ao indivíduo a igreja, e ele se levanta para uma nova vida. Desta forma, como nova criatura, o cristão tem um novo Senhor, Jesus Cristo, e novos parentes, irmãos na fé, a igreja. Ele começa a nova vida tomando dia a dia a sua cruz e seguindo Jesus. Os membros da igreja se entregam diariamente a Cristo, aprendendo mais a respeito dele, adorando a Deus em espírito e em verdade, fazendo boas obras, participando da ceia todo primeiro dia da semana. Se o cristão não continuar a desenvolver-se espiritualmente, a sua fé morrerá e ele perderá sua salvação. São parênteses aqui, irmãos. A Bíblia fala que a sua fé morrerá, em Hebreus 3,12. Ou seja, se uma vez salvo pelas águas, ele não está salvo eternamente. Ele pode perder a salvação. Estas advertências contra a possibilidade de afastamento não indica que Cristo exija a perfeição absoluta para que possamos permanecer salvos. Ninguém pode afirmar que não tem pecado algum. 1 João 1, versículo 8. Os membros da igreja precisam, porém, estar prontos para uma luta contínua contra o pecado. Quando os cristãos cometem pecado, precisam livrar-se dele, indo ao seu mediador, Cristo, que lhes concede perdão integral depois da confissão dos pecados, do arrependimento e das orações a Deus. As pessoas salvas passam então a considerar Cristo e a igreja como as coisas mais importantes em suas vidas. Com a alegria proporcionada pela salvação concedida por Deus, ela continuará a render-se a Cristo na igreja, aguardando a volta gloriosa do Senhor e a recompensa da vida eterna. Conclusão: para aceitar o presente da salvação concedida por Deus, o homem precisa entregar-se a Cristo na forma ensinada por Jesus. Ele precisa ter fé em Jesus como Filho de Deus, arrepender-se de todos os seus pecados, confessar sua fé em Cristo e ser imerso em águas para a remissão de pecados e receber o dom do Espírito Santo. Meus amados irmãos, então todas essas coisas nós precisamos saber antes de sermos batizados. Precisamos nos entregar a Cristo de forma que Cristo, que Ele mesmo nos ensinou. Precisamos ter fé. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Precisamos ser imersos em águas para a remissão dos pecados e receber dom do Espírito Santo. Se você foi batizado e não sabia que precisava antes de arrepender-se,
será que seu batismo foi válido? Se você não tinha fé quando foi batizado, será que seu batismo foi válido? Se você não confessou a sua fé em Jesus, será que ela foi válida? Se você foi batizado e não sabia que neste momento teria todos os pecados perdoados, seu batismo foi válido? E se você desceu as águas e não sabia que era no momento, neste momento, somente neste momento da sua vida, que você receberia o presente de Deus, o dom do Espírito Santo, seu batismo foi válido? Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não quero de maneira nenhuma julgar se o seu batismo foi válido ou não. Estou apenas mostrando o que a Bíblia nos diz sobre o batismo correto. Espero que você mesmo faça a sua autoanálise. Você mesmo veja como você estava no momento do seu batismo. Eu não quero que você seja batizada da maneira em que nós estamos ensinando aqui, para fazer parte da congregação em que eu participo. Eu quero que você seja batizado da maneira que está descrito, para que vocês façam parte do corpo de Cristo. Pois somente fazendo aquilo que a Bíblia diz é que fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Depois de tornar-se cristão, precisa continuar fiel na igreja de Cristo, na igreja que ele fundou, na igreja de Cristo, até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Você acaba de concluir mais esta lição que eu considero importantíssima. Importantíssima. Todas as lições são importantíssimas. A lição número 2, todas elas são importantes. Mas a lição número 2, ela quebra uma crença de que nós precisamos obedecer ao Velho Testamento. Ela nunca foi escrita para nós. Ela foi escrita para os judeus, para os israelitas judeus, não para nós. Nós éramos separados, éramos gentios naquela época. Hoje nós somos cristãos. A velha lei nunca foi escrita para nós. E em Gálatas capítulo 5 vai dizer que se nós quisermos seguir alguma coisa que não tem nada a ver conosco, nós nos separamos de Cristo. E essa lição número 5 também eu considero muitíssimo importante. Porque só nos tornaremos filhos de Deus através do batismo nas águas, por imersão, não de outra maneira. E sabendo de tudo, crendo, nos arrependendo, sendo batizado e sabendo também qual é o motivo do batismo, que é para perdão dos pecados e receber somente neste momento o Espírito de Deus. Somente neste momento é que nós recebemos o dom do Espírito Santo em nossas vidas. Somente desta maneira Deus nos reconhece como filhos de Deus. Eu espero que essa lição te leve a procurar estudar mais, buscar com mais afinco o que a Bíblia diz. Espero que ela te inspire, essa lição, ela te inspire a buscar mais profundamente, aprofundar, escavar a Bíblia, para ver se é assim mesmo. Faça como os bereanos. Não acredite somente porque eu estou dizendo. Procure o que está escrito em sua Bíblia.
Amém? Até a próxima aula. E sexta-feira da semana que vem eu vou abrir o grupo para que vocês postem as suas dúvidas, pois eu sei que na cabeça de vocês já devem estar cheio delas e podem também entrar na recepção. Eu vou procurar, ou entrem no meu zap, eu vou procurar auxiliar a todos vocês para que possamos caminhando junto. Eu não quero que ninguém fique para trás. Eu quero que todos cheguemos juntos até a última aula, que todos possam compreender. Amém? Até a próxima aula, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Fiquem com Deus, Deus proteja grandemente e os livre de todo o mal.